Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, 7919. Tem o YouTube, Instagram, Facebook, blog. Paulo Roberto Maciel, 7919, você chega lá. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para nós aumentarmos a nossa rede de amizade. Eu gosto muito de você que me acompanha, ok? Bem, vamos lá. Liturgia do dia 2 de novembro de 2023. Quinta-feira, dia de finados. 30ª semana do tempo comum. Olha essa comemoração de todos os fiéis defuntos, é a antiga tradição da Igreja Católica, de rezar por seus filhos falecidos que se encontram no purgatório. Teve um forte impulso no final do século X, devido a Santo Odilon, abade de Cluny. Em 1915, o Papa Bento XV estendeu a comemoração dos fiéis defuntos à Igreja Universal, Igreja todo o mundo, e autorizou todos os sacerdotes a celebrar 3 missas nesse dia em sufrágio pelas almas. Nessa comemoração dos fiéis falecidos, a cor litúrgica é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui, e então tem 3 missas próprias. Eu vou passar as leituras aqui sugeridas pela Igreja Católica. Ok? Vamos então. Leitura da missa número 1. Primeira leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículos do 21 ao 27. Disse Jó: Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial da missa número 1, Salmo 22 ou 23, conforme seja a Bíblia Vulgata ou a de Jerusalém. Versículos do 1º ao 3º, 4º, 5º ao 6º, refrão é o versículo 1º. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetamos: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura da primeira missa. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 26 e o 28.
Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Leituras da missa número 2, sugerida para o dia de finados. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6º ao 9º. Naquele dia o Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial da missa número 2, Salmo 24 ou 25, dependendo se é da Bíblia Vulgata ou de Jerusalém. Versículos do 6º ao 7º BC, 17 ao 18, 20 ao 21, refrão, versículo 1º ou 3º. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Repitamos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Repitamos: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Segunda leitura da segunda missa do dia de finados. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 14 ao 33. Irmãos,
todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho para a segunda missa do dia de finados. Mateus 25, versículos do 31 ao 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora às leituras da missa número 3 do dia de finados, conforme pesquisa no site revista.arautos.org. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 3, versículos do 1º ao 9, ou do 1º ao 6º e o 9. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição.
mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia de seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 41 ou 42, dependendo se é a Bíblia Vulgata ou a de Jerusalém. Versículos 2º, 3º, 5º BCD, Salmo 42, versículos 3º, 4º e 5º. Refrão 41, o versículo, e 3º A. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Repitamos! A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino e feliz, caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Deus e meu Senhor. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Por que me entristeces, minha alma? Por que te entristeces, minha alma, a gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus e Salvador. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Repitamos! A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Segunda leitura da missa número 3 do dia de finados. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 1º ao 7º. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aqueles que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte de água viva. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus, ele será meu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho da missa número 3 do dia de finados, Mateus 5, versículos do 1º ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos a alguns santos do dia e depois uma explicação sobre o dia de finados. Dia 2 de novembro é dia de São Marciano, eremita do século IV. Dedicou-se à oração, ao estudo e ao trabalho no mosteiro da Calcedônia. Alimentava-se somente à tarde e só de pão e água, mas dava mais importância à caridade do que ao jejum. Santo do dia 2 de novembro, São Vitorino, bispo e mártir, do ano 303. Foi bispo de Pituj, na atual Eslovênia. Publicou numerosos escritos exegéticos e foi martirizado na perseguição de Diocleciano. Santo do dia 2 de novembro, Santo Ambrósio Abade, do ano 520. Por sua exemplar conduta, foi enviado como abade do mosteiro de Saint-Maurice em Valais, na atual Suíça, e estabeleceu ali a prática do louvor perpétuo. Santa do dia 2 de novembro, Santa Vinfreda, virgem do século VII, instruída por seu tio São Beuno, progrediu rapidamente na prática da virtude, abraçando a vida monacal em Holwell, país de Gales. Santo do dia 2 de novembro, São Malaquias, bispo, do ano 1148. Restaurou a vida eclesial da diocese de Down e Connor, na Irlanda. Morreu no mosteiro de Claraval, na presença de São Bernardo. Santa do dia 2 de novembro, Beata Margarida de Lorena, religiosa, faleceu em 1521. Era esposa do duque de Alençon, França. Ficando viúva, Margarida de Lorena professou num mosteiro de Clarissas que ela mesma mandara construir. Santo do dia 2 de novembro, Beato Pio de São Luís Campidelli, religioso. Faleceu em 1889. Ingressou como passionista aos 14 anos. Preparava-se para o sacerdócio quando foi atingido pela tuberculose, morrendo aos 21 anos. Exemplo de resignação e serenidade. Ofereceu sua vida pela igreja, pelo Papa e pela conversão dos pecadores. Agora vamos a algumas considerações sobre o dia de finados. Eu estou pesquisando no site da Comunidade Católica Canção Nova. 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. Para a Igreja Católica não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. Desde os primeiros séculos, os cristãos já visitavam os túmulos dos mártires para rezar por eles e por todos aqueles que um dia fizeram parte da comunidade primitiva. No século XIII, o Dia dos Fiéis Defuntos passou a ser celebrado em 2 de novembro, já que no dia 1º de novembro era comemorada a solenidade de Todos os Santos. A igreja sempre celebra aquilo que provém de uma tradição, daquilo que é fruto de uma experiência de fé no seio da comunidade cristã. O professor de teologia da vida consagrada do Instituto Regional para a Formação Presbiteral do Regional Norte 2, Frei Ribamar Gomes de Souza, explicou que Santo Isidório
de Sevilha, chegou a apontar que o fato de oferecer sufrágios e orações pelos mortos é um costume tão antigo na igreja que pode ter sido ensinado pelos apóstolos. Frei salienta ainda qual o significado do dia de finados, que para o catolicismo é uma data tão importante. Ele diz: a comemoração de todos os fiéis falecidos evidencia a única igreja de Cristo como peregrina, purgativa e triunfante, que celebra o mistério pascal. O Frei também explica a esperança que deve brotar no coração dos cristãos, os quais são convidados a não parar na morte, mas enxergá-la na perspectiva da ressurreição de Cristo. Às vezes olhamos a nossa vida numa perspectiva de uma tumba que será fechada com a terra e com uma pedra em cima, mas para nós cristãos, Cristo está diante dessa pedra. Ele que é a ressurreição e a vida. Ele olha através da pedra a ver a cada um de nós. Dia de finados e purgatório. Purgatório, que faz parte da doutrina escatológica da igreja, é a condição de purificação que as almas devem passar para apresentarem-se sem mancha diante de Deus. Ao contrário do que se pensa, não trata-se de um castigo, mas de uma intervenção da misericórdia de Deus. A doutrina do purgatório veio definida no Segundo Concílio de Lyon, em 1274. Frei Ribamar Gomes explica que este dia serve para rezarmos preferencialmente pelas almas do purgatório, as quais precisam de purificação para adentrarem no paraíso. O purgatório nos transforma na figura sem mancha, ou seja, no verdadeiro recipiente da eterna alegria. No purgatório, a alegria do encontro com Deus que acontecerá supera a dor e o sofrimento. Só não acredita no purgatório quem duvida da misericórdia de Deus. O verdadeiro significado do dia de finados só pode ser encontrado no amor de Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que quando suplicamos algo a Deus, ele pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque é o nosso Pai e é o divino Pai eterno, Pai celestial. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. O significado é: vinde Senhor Jesus, a parousia, o juízo final. Vamos nos reconciliar com Deus para obtermos a vida eterna quando Jesus voltar. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. A paz de Deus, a paz de Cristo.